Olá, hoje é dia 3 de dezembro de 2008, eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. E eu sou o Rodolfo. E este é mais um Vozes da Terceira Terra. E ao final do episódio teremos uma receita de um ótimo cozido de sour cream. I'm sick of wasting my life on you. Too late to make it up. Our time is gone. Em Ribeirão Preto faz 25 graus Celsius e este podcast está sendo lançado no dia 8 de dezembro de 2008. O tema de hoje é Dark Sun. O sol negro. Ironicamente, Na verdade, não é hoje, negro, não, é vermelho, né? Mas tá. ironicamente, hoje em Ribeirão Preto não está tão quente. Para os padrões de Ribeirão Preto não está tão Ah, quente. é. 25 graus é frio, né? Eu vou pegar uma agasalho ali. É, mas tem gente agasalhada. Eu tava pensando, acho que a gente podia deixar algo automatizado pra introdução. Tipo, hoje é dia 23 de dezembro. Tipo, muito. Para evitar essa perda de tempo. Muito bem. Mas antes, a nossa sessão de cartas, que dessa vez deu bastante, hein? Porque acumulou da semana passada que nós não gravamos, né? Sim. Infelizmente a gente não pôde, na verdade a gente não pôde gravar semana passada. Cada um teve um problema diferente, não deu pra gravar semana passada, então esse podcast está sendo lançado muito cedo. Nós tentaremos, se possível, gravar 2 podcasts na semana que vem pra dar essa margem de erro, né, pra gente. Essa semana acho que não vai ter jeito, né? Tá todo mundo já é quarta-feira, tá todo mundo ocupado. E começo de mês é cansativo. É começo do último mês. Último mês. Estamos em dezembro. E a gente vai fazer um podcast de Papai Noel? É uma possibilidade. É. O tema natalino. Pois é. A cara dele. Tema natalino pra RPG. Vamos montar uma aventura com o espírito de Natal. Bom que... O Rodolfo já colocou o Papai Noel num jogo de Dragonlance. Né? Já, Papai É Noel. Nárnia. É verdade, cara. Tem Papai Noel em Nárnia. Nossa, velho, que é isso? Mas, Zica, não, vamos... Ah, Vamos para a sessão de cartas. Turu. Pam, pam. Bem, tivemos muitas cartas. Muitas. Vamos começar pelas mais velhas. Ok, perdão se a gente não lê toda a carta de vocês, todos os seus comentários estão nos comentários do podcast, então vocês podem acessar por lá. Não tem nenhuma carta que a gente recebeu por e-mail ou voice e-mail, o pessoal tá comentando no blog. Então tá fácil, né? Quem Então a quiser gente ver, vai né? comentar as cartas. Até que a gente não repete a galera que nos passa links, a gente não repete o link na show notes porque tá lá nos comentários, né? Do episódio, inclusive, do episódio pertinente. Exato. Bem, vamos lá, da sessão 5 lá do B, Jogos de Horror, Call of Cthulhu, o Thiago comentou simplesmente, é verdade, Cthulhu Power. É verdade, Cthulhu Power. Na sessão de comédia, nós tivemos um comentário do Alian, que é o companheiro de Blaster do Marcelo no jogo de... Blaster. A gente tá jogando. o Master Blaster, né? Muito A gente tá bom. jogando a aventura Dawn of Defiance da Star Wars, aventura que saiu só na internet, tipo dessas aventuras, sabe Living Forgotten Realms, assim, sabe? De Star Wars tem essa Dawn of Defiance, tô jogando a parte 1, tá bem legal. Então, Você tá jogando com um Jedi depois de passar um ano me falando que ia montar um jogo em Star Wars que não ia ter Jedi. Pra Que você não... ver como a vida é irônica, né, cara? Porque eu tava procurando um jogo, na verdade eu queria criar um jogo de D&D, mas eu falei, eu não sei como é que faz pra narrar, né, pra mestrar num fórum. Vou entrar num jogo antes de, né, pra ver como é que é. E aí eu comentei lá num fórum, né, tipo um lounge, assim, de quem tá procurando um jogo. Aí logo o Eagle Eyes, logo que eu comentei que eu queria fazer isso, o Eagle Eyes escreveu assim, cara, acabou de vagar no meu jogo de Star Wars, você não quer entrar? Você só pega o personagem pronto. Aí eu fui ver o que era? Era o Jedi. É o único Jedi do jogo. Aí eu falei, Irônico. nossa. Bem, o Alian comentou que gostou muito do tema sobre comédia, que ele entendeu o que nós queríamos fazer, que era dar uma aliviada nos temas de Cthulhu, né? Cthulhu, E que jogos vai de transformar o Marcelo no alívio cômico. Não falou isso. terror. Meu Deus. E ele até comentou que no jogo dele tem um cara que é um golem de adamantio que funciona à base de almas corrompidas com a alma de um personagem monge revivido dentro que solta um Hadouken Nossa. e vê os pecados das pessoas para consumir almas malignas. Meu, esse cara é uma piada boa. Se fosse comigo, eu ia zoar ele do começo ao fim. Verdade. Então ele curtiu, valeu ali o comentário. E eu não sei se alguém vai comentar aí, mas realmente, como o Rodolfo profetizou, foi o podcast mais sério que a gente gravou, né, cara? Verdade.
O Alex, de novo, lá de Franca, comentou. Não, Alex não, cara. Ele tá tentando disfarçar a identidade dele. Então, o Alex... Ele é um advogado sério, renomado, né? É. Então é o Kaijin. O Alex... O endereço do consultório do escritório dele é... Ele mandou o endereço de onde você pode baixar o Poketulo, que por sinal é no mesmo lugar que você pode baixar o Risos. Tá de graça agora, Tá né, de cara? graça. E é bem legal. A introdução do RPG do Poketulo é uma das melhores que eu já vi. A chamada das melhores que eu já vi, né? Ele tem que pegar todos vocês. Aí o Master Bass, também indo no podcast de comédia, comentou, ele gostou aqui de 3 dicas em particular. Faça uma aventura séria depois acrescente os elementos de humor, a não letalidade e use o Chaves, mas não com pessoas de Netuno. Os caras pegam cada piolho, né? Meu, e eu falei isso muito baixinho, a galera escutou ainda. O Alex comentou de novo, né? O Alex gosta realmente de comentar. Ele é o nosso quarto membro, né? Nosso comentarista. Ele é o quarto membro do Voz da Terceira Teste, que a gente devia deixar comentários do Kaidin. É verdade. É verdade. Tá aí, então, Kaidin, tá convidado a ser o nosso comentarista oficial. A gente coloca os seus comentários no podcast. Ele mandou o link do Risos no idioma inglês, tá também na show notes. Agora tem o Goshai Dayan. Ele é lá de Viçosa, Mato Grosso. Parabéns, pessoal do Voz da Terceira Terra. Meu nome é Goshai Dayan, que é meu nome mesmo e não o nome de personagem. Meu Deus, desculpa. Nossa, desculpa, Goshai. Se isso aparecer no podcast que o Marcelo não cortou. Eu tô com medo do Master Base falar que também esse é o nome dele. Ele é de Viçosa, Mato Grosso. Ouço vocês desde o primeiro episódio e tenho gostado muito dos podcasts. Senti a falta de vocês mencionarem mais o Poketulo, que, como o Kaidin disse, teria dado uma boa transição entre o penúltimo episódio e esse. É verdade, falha nossa, né? falha nossa. Valeu pela dica. Vamos fazer um só sobre Poketulo. Como A jogador... gente podia gravar um action gameplay de Poketulo. Poketulo, Nossa, quem que vai narrar? Tem que ser o Rodolfo. Por que ser eu? Tá bom. Não, o jogo é seu, cara. Você que vai narrar pra gente. Pode ser também. Não vai ter tanta escatologia, mas eu posso narrar. Ei! Como jogador e narrador, sou um adepto do xiste, que acredito que é um humor que se encaixe melhor em qualquer tipo de aventura. Com cautela, não descaracteriza qualquer jogo. Até mesmo os jogos de horror podem contar com certo alívio cômico, de humor negro, é claro. Abraço, parabéns pelo podcast e até. Goshai. Valeu, Goshai. Desculpa pela piadinha com o nome, mas... Mas foi uma sacada muito boa. Foi uma sacada muito boa dele. A gente podia ter feito esse link mesmo, não nos ocorreu. Um outro comentário ainda no episódio de comédia do Daniel Anan, lá do Rolando 20. Acabei de ouvir o episódio 6 e devo dizer que esse episódio foi particularmente excepcional. Continue assim. O papo, apesar de falar sobre comédia, foi muito bem pontuado e, ironicamente, sério. Podcasts como esses, temas mais abertos, são fantásticos. Ainda precisamos descobrir o segredo dos 4 turnos de combate. Isso aí é o seguinte. Eu continuo lendo. Temos controller no nosso grupo agora, focado em dano, e ainda assim nossos combates duram de 6 a 8 rounds. O que acontece é o seguinte, quando eu gravei o podcast com o Daniel Anan e o Davi Salles, a gente teve uma longa discussão offline sobre a duração que eles estavam reclamando que a 4ª edição estava demorando muito, né? E eu falei que realmente no começo, quando os jogadores não estão acostumados, as sessões duram pra caramba. É um encontro só num jogo de 4 horas. Que agora... Vocês dois são jogadores na minha campanha de Dreadsteel, de 4ª edição. A partir do instante que, vocês se acostumaram com seus personagens, vocês se acostumaram com os personagens dos outros, né, de saber que um tem um certo poder, que faz isso, faz assado, e o fato de ter um controller no grupo faz com que o encontro, dure 3 ou 4 rounds. E vocês viram isso no episódio, no dia em que não teve controller, que o Cláudio não jogou. Vocês sentiram falta pra caramba. Foi logo que vocês entraram no forte. Foi na primeiro encontro. Foi quando a Solange entrou. Entrou mais um Striker e não tinha o controller. Como todo mundo comentou, caramba, já estamos no 6º round, estamos no 7º round e não acaba esse encontro. Porque estava faltando o controller. E aí a gente ficou discutindo isso, que ele falou que no jogo dele, agora, mesmo com o controller, isso está acontecendo. Então eu não sei o que está acontecendo. Eu estou jogando
não tem nem como falar que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu estou usando os encontros que estão na aventura aqui do The Shadowfell. São 4 personagens, eram 5? Não, são 5, né? Saiu um controller e entrou mais um Striker. Então continuam 5 personagens, 5 jogadores, e agora os encontros estão durando 3 rounds, 4 rounds. Saiu o controle, agora está durando 5, 6, 7. Então... eu concordo com você. A gente pode fazer não sei se fazer um actual gameplay? Não, se o Daniel fez já sobre o controller lá, talvez seja até interessante. Ele já fez gravou sobre o Wizard há 2 semanas, Rodolfo? 2, 3 semanas saiu. Sei lá, fazer vendo todas as classes, né? Porque agora o D&D Quarta tá realmente focado no combate estratégico, que é o lance das miniaturas. Uhum. Então não adianta, se você tem um grupo bem formado, ou seja, você tem as 4 categorias os 4 roles. Papéis. Você tem um grupo muito equilibrado e o dano eu não sei, quem joga Mass Multiplayer sabe, quando você tem um grupo para enfrentar uma dungeon, que é basicamente o nosso jogo tava com 2 Defenders, um Leader e um Striker e um Controller, né? Agora tá com 2 Defenders, 2 Strikers e um Leader. Mas se você conseguir manter equilibrado cada um num role, o jogo fica muito mais fluido, ainda mais se os jogadores tiverem influência. Os jogadores ficam muito mais fluido. O jogo fica mais fluido. Ah, tá. Porque você tem os gaps, né? Tipo, o Defender ele pode segurar os monstros, mas ele não vai fazer dano. O lance do controller não é matar os monstros. O lance dele é dar dano em todos os monstros. É dar um monte de dano em vários monstros de uma vez. O lance do controller não é ele matar, porque ele não tem muito dano, ele não faz dano. O lance dele, primeiro, é fazer muito dano, fazer dano em todos, o maior número possível, e conseguir setorizar. Tipo, você tem poderes de controles que é deixar o cara lento, não deixar muito monstro chegar perto do Defender que ele não vai aguentar segurar todo mundo. E o Defender, por sua vez, ele tem que bloquear o acesso ao controller, né? Os inimigos não podem chegar no controller, os inimigos não podem chegar no líder, né? E os Strikers, eles vão se concentrar. O controller, o líder e o controller identificam quem que são os brutos ou o bruto do grupo inimigo e vai em cima. Já o controller, primeira coisa que ele vai fazer é identificar os minions. Esses são minions? Acaba com os minions de uma vez. Nossa, e depois fica assim. O líder, ele tem uns poderes muito bons para arrebanhar os inimigos. E aí é o controller dando as granadinhas dele. Os Strikers, eles vão identificar os skirmishers adversários, que estão fazendo a mesma coisa que o Striker faz, que é hit and run, né? E, mais importante, identificar os líderes ou os como é que é o outro role dos bandidos? Que é tipo os lançadores de magia do grupo inimigo. É identificar esses, são os artilharia. Identificar artilharia inimiga ou os líderes inimigos e se concentrar neles. Por quê? A ideia do Striker é atrapalhar a artilharia inimiga, que seriam os controles inimigos, e impedir que os controles inimigos façam o que o seu controle está fazendo. No episódio, num dos encontros com um bando de kobolds, um grupo bem grande de kobolds, a gente estava com o Striker Soccer, o personagem do Rodolfo, Emiliano. O Wyrm Priest não fez nada. Porque você flanqueou ele ficou de costas pra todo mundo e ele não conseguiu fazer nada porque você tava lá. Eu só ataquei ele, mas cada ataque que eu dava impedia ele de fazer um monte de coisa. No nosso jogo, que é o que você tá narrando, né, então, a Pet Escarlate, que eu sou o líder, dá pra ver como o meu personagem, que não é um clérigo, é um warlord, como ele tem aquele poder de trocar de lugar com o jogo. Eu tô vendo isso muito no meu jogo de sábado de manhã, que é de Dragonlance, que tem um warlord também. É impressionante como ele faz estratégia com os defenders, cara. De trocar de posição com eles, ou de jogar o inimigo pra distância pro striker atacar, ou pra o defender flanquear. É impressionante como o líder tem essa função de arrebanhar, sabe? O jogo agora não tem como você negar, o jogo ficou estratégico. Me lembra muito xadrez, né? Cada peça tem o seu movimento. Então, ficou muito estratégico, então se os jogadores estiverem entrosados, saber exatamente o que cada personagem faz. Não só os seus, mas os dos aliados. Sim, você tem. Por isso que eu falei do entrosamento. Os desafios ficam. Não é que fica fácil, ficam prazerosos e rápidos. Agora, não sei, né? Eu tô falando isso do nosso jogo, que é um jogo de D&D. A gente não jogou com outras pessoas. Pode ter. Eu tô jogando agora com essa galerinha completamente nova no sábado de manhã. E os encontros estão durando. Galerinha, eu pensei que tudo que é 12, 13 anos. Não, então, pois é. Tem
2 de 13. Ah, Que eles começaram a jogar. Eles nasceram um ano depois que eu comecei a jogar RPG. Tem noção? Uma garota de 23, a Lígia, eu acho que ela tem 23 anos. E o Rafael tem, acho que isso também, 23, 24 anos. E o Thiago, que tem, acho que 20? Eu não lembro. Não lembro qual que é a idade do Thiago. nossa, eu sou tiozão. Não, eu tô me sentindo velho, cara. Putz, pra caramba naquele jogo. E eles estão, nos 2 primeiros jogos tinham controller. No primeiro jogo demorou pra cacete, porque eles não sabiam jogar nada. No segundo jogo já foi um pouco mais rápido. E no terceiro... não, peraí, foram isso. No terceiro já foi bem rápido. Apesar de eles não terem controller, o encontro durou 5 rounds, porque não tinha controller, mas eles estão muito bem entrosados. Nesse sentido, os personagens entrosados. Bom, continua então, porque quem sabe a gente trabalha mais isso quando a gente fala sobre estratégia de combate. Isso é Pode ser. interessante. Próximas cartas? Bem, aí já é do último podcast, que é sobre monstros, né? 2 comentários do Alex. Ele fez um tratado sobre o podcast, né? Escreveu bastante, a gente não vai ler. Leia. Tá lá pra quem quiser ler. Leio que é legal. Mas o legal é que ele falou de uma coisa que nós não falamos, que é a inversão de papéis. Quando os jogadores se tornam monstros. Ele deu até um exemplo aqui no caso de uma vila de kobolds. Eu queria discutir isso. Né, que Pode falar. Imaginar uma vila humana que está entrando num lugar ermo, se defronta com uma tribo de kobolds, chama os aventureiros vão lá, elimina a praga e acabou. Ele falou pra mudar um pouco, fazer inversão de papéis, né? Tipo, pros kobolds, os monstros são os aventureiros que estão indo lá pra matar todo mundo. Então ele fala que ele não gosta muito dessa coisa maniqueísta, né? De os aventureiros são os heróis e tal. Que talvez que pros kobolds, né? Se você for ver bem mesmo, os monstros são os aventureiros. Bom, eu vou ser bem claro, bem sincero. Eu não gosto dessa relativização absoluta no RPG. Como DM, eu nunca faço isso. Como jogador, já participei de aventuras. Você, Netão, já fez aventura pra gente, que nós descobrimos que nós éramos os monstros, né? Tem um excelente exemplo de uma história muito bem contada que é assim, que é as Guerreiras Mágicas de Reart, que no final você descobre que elas são as vilãs da história. Ó, spoiler. Meu amigo, Guerreiras Mágicas é de 1972, cara. Eu nunca Se você vi. não viu, quem não viu não vai ver mais. Eu não vou mesmo. E É também um desenho bem bobinho, tipo... começa como desenho de menina, depois vira desenho de menino, né? E no final, assim, é um desenho sem preocupação. O que chama atenção mesmo é o final. Que o final você descobre que elas são os vilões. E elas não sabiam, elas achavam que elas são... Não, então começa o básico. Vocês são as heroínas do mundo e vieram aqui pra salvar todo mundo. Aí vai desenrolando, elas vão ganhando experiência, vão ganhando armas, Ganha até robô gigante. Não sei o que lá, ganha robô gigante, vai lá, enfrenta o vilão, mata o vilão. Na hora que mata o vilão, a princesa que elas foram lá resgatar, que é, basicamente elas foram resgatar uma princesa. Tava presa pelo vilão. Tava presa. Você descobre que a empresa... Empresa? Nossa. A empresa é princesa. Na verdade era uma empresa. Que a princesa não estava aprisionada, ela se aprisionou porque ela estava amando o vilão, né? O vilão, entre aspas. O vilão se apaixonou por ela também. Tipo, mas lá no mundo dessa, se a imperatriz, se a princesa não se dedicasse ao mundo, o mundo era destruído. E ela tinha que amar o mundo sobre todas as coisas. Né? E ela não podia se dedicar somente uma coisa. E a única forma de contornar isso era invocar as guerreiras de outro mundo para assassinar ela. O vilão apaixonado não queria deter. Não queria deixar matar o amor da vida dele. Então aí ela descobre que elas são as vilãs. Tá, coisa então, de mangá. RPG pra mim, especialmente Dungeons and Dragons, é maniqueísta. Os heróis são os heróis. O monstro é o seguinte, cara. Se parece monstro, age como monstro, anda como monstro, é monstro. E pode matar. Exatamente. Eu coloco umas situações assim, de vez em quando você tem outras civilizações. Eu acho que o Dragon Ball do Netão parece um monstro. Ele age como monstro. E fala como um monstro. Pode tentar matar. Não vai ser fácil. Nós brincamos um pouco com esse drama, com o seu personagem, o Dragonborn, que é um paladino da justiça, mas é um cara violento pra caralho, né? Que ele é perfeitamente adequado àquele mundo, que é um mundo violento, um mundo de justiça sumária. Mas a gente tá começando a levantar esses dilemas com o seu personagem, num lugar mais civilizado. No jogo de Dragonlance, por exemplo, são os elfos
que estão começando a atacar os humanos de Ergot, porque os ergotianos estão... a população, a civilização está prosperando, eles estão aumentando o volume e estão invadindo as florestas. E os elfos, eles estão... O Sylvanest, eles estão começando a... Tipo assim, tá para ter guerra. E aí? Quem está errado? Os humanos estão crescendo e sempre estiveram lá. Os elfos que foram recebidos como refugiados. Mas os elfos que cuidaram da floresta e mantiveram a floresta que está na fronteira com o reino de Gélidos, será que eles também não têm o direito daquela floresta? Quer dizer, tô criando uma aventura de Dragonlance com esse dilema. Mas é porque são humanos e elfos, não são humanos e orcs. Ou não tem orc no Dragonlance, não são humanos e trolls, ou humanos e ogros, né? Então eu não gosto desse, eu não gosto dessa relativização absoluta. Funciona em outros sistemas. De maneira geral. Ele citou o lance do World of Darkness, né? Que você é o monstro quando você olha. Você é o monstro, né? Eu não sei, é o que eu falei no último podcast. Então, esse pra problema mim, o World of Darkness é cheio de vilões. Eu acho que depende da proposta do jogo, né? A minha proposta é preto no branco. Vocês são heróis, cara. Não interessa. A não ser que tenha esse problema. Por exemplo, se tem um nobre na cidade que está fazendo maldade. Pode esquecer, meu amigo. Ele é mau. A não ser que eu queira sacanear os jogadores, né? E mostrar que ele tinha objetivos por trás daquilo. Tava fazendo que nem o vilão das Princesas Mágicas de Rehart. Eu fiz isso num jogo uma vez. Né? Os jogadores descobriram que, na verdade, o rei ele estava se passando por mal porque ele estava se passando por mártir, porque a única maneira de unir o reino era todo mundo se unindo contra ele, entendeu? Uhum. Mas, no fim das contas, o cara tinha um objetivo altruísta que você só encontraria no D&D mesmo, né? De qualquer forma, fica a questão para quem se interessar para isso. Para quem gostar. Ele mandou um outro post também. Complementando o primeiro, né? Falando ainda nessa abordagem, né, de inversão. Peraí. Ele fala de um filme, né? Ele cita um filme. Sim. Eu aluguei esse filme. Chama o The Descent, ou como que é o título em português? Abismo do Medo. Eu aluguei esse filme anteontem. É bom? Não pude assistir. Não deu tempo de assistir. Eu copiei pro computador, tá lá no computador. Pensei em assistir hoje, também não deu tempo de assistir, mas eu acho que é melhor nós três assistirmos juntos. Sim. Legal. Complementando o último post dele, ele ainda focado nesse lance da inversão, né, do monstro seu herói, o herói seu monstro. Ele indica aqui 2 links, né, um que é o Reverse Dungeon pro AD&D. Sabe que eu tenho essa Reverse Dungeon no computador há anos e anos, baixei. E eu nunca tinha nem folheado ela, porque eu achava que era uma dungeon de cabeça pra baixo, que nem no Symphony of the Night, do PlayStation. Meu Deus. Eu me divirto com vocês. Quem quiser dar uma olhada nisso, eu vou ser um deles, que eu vou dar uma olhada pra ver como é que é. Uma proposta interessante, né? Você jogar com os monstros dentro da dungeon. Tinha um joguinho... Se eu soubesse que era isso, eu tinha feito essa aventura há muito tempo atrás. Tem um jogo de computador que se chama Dungeon Keeper. Nossa, esse jogo é ótimo. Muito bom. Você joga com um ser monstro e você tem que fazer a dungeon. Não, você é tipo um Dungeon Master, né? Você faz a dungeon pra matar os heróis, que os heróis estão invadindo a sua dungeon. E você tem que... É tipo o Sin City, né? Que você tem que fazer a dungeon prosperar pra atrair mais aventureiros. Hero Quest. Pra atrair monstro. Você tem que atrair monstro. Então, mas aí você atrai o aventureiro pra você matar. Pra você enfrentar, pra matar os aventureiros. Tá. É que assim, os aventureiros estão invadindo a dungeon. Uhum. Chega uma hora que eles entram. Uhum. Então você tem que estar preparado cheio de monstros. Então você vai fazer nas salas, aí tem sala de treinamento, sala de tortura, prisão. É muito bom o joguinho. Bem, foram essas as sessão de cara. Bom, agora vamos para as estatísticas de novembro, né, Netão? Então, o Rodolfo fez uma análise muito boa das estatísticas. Eu? Sim, o Rodolfo me ajudou a analisar os números. Não lembro. Números podem ser enganosos. Olha só, em novembro nós tivemos um total de 194 downloads de episódios. Fantástico, foi um sucesso. O Rodolfo anotou uma coisa, olha só, até o dia 16, quer dizer, na primeira quinzena, primeira metade certinha, né, do dia 1º ao dia 15, nós tivemos poucos downloads. O pico foi dia 4 de novembro com 10 downloads, e antes dia 1º com 9. E aí foi sendo assim, 2 downloads, 3 downloads, 1 download. Aí de repente no dia 16, dia 14 teve 1, dia 15 teve 3, aí dia 16 teve 11, 17, 11, 18, 18. E aí, cara, ficou assim, cara, dia 19 teve 17, dia 22 teve 10, o pico foi dia 24 com 20 downloads, foi o lançamento de um podcast, não lembro qual deles que foi só o dia 24. Então, quer dizer, da metade para frente, o perfil dos nossos ouvintes mudou.
Nós passamos a ter ouvintes fixos. Provavelmente essa quantidade de download, no dia que saiu o podcast, é o pico dos downloads toda semana. Deve ser por causa dos agregadores de podcast, o pessoal usando o Doppler, usando o iTunes. Então nós tivemos 194 downloads, com downloads constantes assim. No dia do podcast tem pra caramba e ao longo da semana continua baixando muito. E claro, quase todo dia tem download do piloto. É impressionante. Todo mundo quer saber quem que são esses loucos que fugiram da chuva. Meu, seria massa se tivesse sido gravado em vídeo, né? A gente correndo da chuva. Seria. Agora, de dezembro, já teve uma outra surpresa. No dia 1º de dezembro, que foi o lançamento do Monstros, né? Do episódio 7, Monstros, houve 17 downloads, só naquele dia. Provavelmente a de agregadores também. E aí, passadas 24 horas, pulou para 28 downloads. Não, 28 não, cadê? Vocês são 7. 17 mais 8. Então deu 25. Em 24 horas teve 25 downloads. Meu Deus, tem 25 pessoas que escutam a gente. Que responsabilidade. Pois é. Bom, vamos continuar falando merda. Fala merda. Rotar. Liberou, eu também posso. Quero também revelar alguns segredos de edição, que algumas pessoas estão fazendo comentários por alto comigo e eu achei legal, como a magia do cinema, né, cara? Nosso podcast ele é feito para parecer que não tem edição. Ele já tem muito pouca edição, mas não se enganem, vão boas 6 horas de edição de podcast. Para um podcast de 1h30 eu levo umas 6 horas para editá-lo. Mas onde parece que tem edição, na verdade não tem. É porque é o meu jeito de falar, eu corto uma frase, corto uma palavra no meio. Então fica parecendo que houve um corte ali. Não houve. Porque eu não faço assim. Se tem um momento, já aconteceu em vários episódios, de não ter jeito, eu preciso cortar alguma coisa ali, juntar 2 pedaços, e vai parecer que é um corte, eu ponho um barulhinho. Eu ponho um sonzinho, ponho uma musiquinha. Não é toda vez que tem a nossa vinheta que tem corte. No episódio passado, por exemplo, os 2 momentos em que tem a vinheta, que sobe a música, eu só coloquei ali para separar os segmentos, porque na verdade não houve corte, nós falamos um depois do outro. Uma coisa que eu faço para editar, eu edito no Adobe Audition, no Adobe Audition 3. Eu faço assim, lá na ondinha, né, quando a gente começa a falar, a gente puxa ar. Na maior parte das frases, a gente começa com... Né, e aí dá para ver a ondinha bem suave lá. O Rodolfo respira pra caramba no microfone. E aí o que eu faço? Quando eu preciso cortar, que acontece direto, de eu ter que pegar uma coisa que a gente falou lá no final e colocar no começo, ou cortar um grande pedaço, eu junto essas respirações. Eu edito mixando, sabe? De modo que tem a expiração do fim da frase com a aspiração do começo da frase. Então eu edito com mixagem, então fica parecendo uma respiração só. Tem lugar no podcast que depois, no arquivo final, eu não sei onde foi que eu editei mais, de tão bom que ficou. Porque o Adobe Audition faz um excelente trabalho. E eu estou acostumadíssimo com o programa. Eu não conseguiria fazer isso em outros programas. Eu não conseguiria fazer isso em nenhum programa. Mas eu também comecei sem saber, cara. Isso foi muita cabeçada no teclado. Bem, acho que a gente pode ir para... Agora foram a sessão de cartas, estatística, né? Vamos para o que interessa, que é Dark Sun. Dark Sun. Em primeiro lugar... Meus amigos. O jogo é bom, cara. É muito bom. Como a gente falou no episódio passado, né? A gente fez um playtest. Rodolfo narrou pra mim com o Netão. Eu não me perdoo até hoje de não ter colocado um backup naquela gravação. Nós estávamos gravando aquele teste, né, cara? A gente gravou, e aí no final das contas o Windows desgraçado trava de tudo quanto é jeito, limpa a memória, não teve como salvar. Eu fiquei desconsolado, acho que uns 2 dias depois eu pensava naquilo ainda. A gente devia ter usado o Adobe Audition, o Audacity aqui. Não sei porque que deu na cabeça a gente usar o Windows. E, tava cara, fadado, né? Olha, teria sido uma gravação fantástica. Eu falei pro Rodolfo, foi o melhor jogo de D&D que eu joguei na minha vida. Nossa! Foi fantástico. Olha, eu gostei muito por fazer um personagem que eu não tô acostumado, né? Não é que ele é anti-herói. Ele não é herói de jeito nenhum. A gente não faz herói em Dark Sun, a gente faz sobreviventes, né? Não, mas é que tá. Tem heróis muito heróicos, na verdade, né? O legal do Dark Sun é que o herói ele é muito herói. Ele é um cenário que propicia você ter realmente grandes heróis.
Porque, meu, tá tudo desgraçado. É no filme do Constantine que o Gabriel fala, né? Que o ser humano só consegue mostrar o que tem de melhor quando tá na merda. Aham. Olha só, mas antes da gente falar disso, eu quero falar duas notícias bombásticas recentes. A primeira é que, tem uma pentalogia, tem uma série de 5 livros, que chama The Prism Pentad, quer dizer, a pentalogia do prisma, né, a pentalogia prismática, que foi lançada entre 91 e 93, as 5 livros escritos pelo Troy Denning, que são 5 romances de Dark Sun, que foram lançados nessa época, e são impossíveis de achar. Uma amiga minha procurou no Canadá, não achou. O Eli procurou no Japão e não achou. Você não acha em sebo, você não acha gente com coleção, você não acha nem versão eletrônica. É uma pentalogia Uma pentalogia. que transforma todo o cenário, né? Exatamente. Conta a história dos heróis que derrubam o Rei Feiticeiro de Tyr, não é? Não, assim começa a caixa básica de Dark Sun, primeira edição. Você não... Cara, é impossível. Olha, Aí você acompanha esses heróis nessa pentalogia, continua a história deles, mas aí com uma coisa muito maior que muda o cenário. Ah, tá. Muda características. Então, antigas eu não do consegui ler, porque não acha, cara. Eu já achei cada livro obscuro de Forgotten Realms pra comprar. Ou a versão em texto, sabe, a versão eletrônica, ou em TXT, ou em PDF, ou em RTF. Essa pentalogia ninguém tem. E quem tem não vende. Nem deixa escanear. Pois a crítica desse Não, e livro aí- é muito boa, né? E o que a Wizard está fazendo? Se não me Primeiro, engano, são as melhores críticas de livros de Dark Sun dessa série. E aí o que a Wizard está fazendo? Ela está relançando. A capa é praticamente a mesma, deu só uma melhorada no layout, assim, mas a capa e a ilustração é a mesma. O texto integral, não sei se houve mudanças, parece que não. The Verdant Passage, que é o primeiro, saiu agora em setembro. Depois The Crimson Legion saiu em novembro. E The Ember Enchantress está agendado para sair em janeiro. Então a gente pode esperar, se seguir esse ciclo bimestral, né? Bimensal? Bimestral, né? Não. É bimestral, é bimensal também. Se seguir esse ciclo, The Obsidian Oracle vai sair então em fevereiro e março, e The Cerulean Storm vai sair em maio. Eu tô Vale a pena. esperando aparecer no catálogo da Saraiva para pedir, porque não dá. Pela Amazon, R$14,50 de frete é foda. Só se É o comprar preço do livro. Verdade. Não, mais barato. O livro tá sendo por R$7,99. Eu vou esperar. Ou então, É o dobro do livro. se não aparecer no catálogo da Saraiva até lançar o quinto, eu compro 5 de uma vez pela Amazon, né? Que aí eu pago o frete uma vez só. E outra notícia, sabe, ruim ou não, depende de como você vai interpretar. A Wizards mandou boa parte do staff passear, incluindo o Dave Noonan, que é o cara que faz o podcast, um outro cara que eu não lembro o nome. Sabe assim, a galera, as cabeças pensantes que desenvolveram o D&D quarta edição, mandou embora. Ixi. Então, tem gente especulando que a Wizards quer vender o D&D. Eu acho que isso não vai acontecer porque o D&D bateu o recorde de venda. Vendeu mais que a quarta edição, vendeu mais que a terceira edição do lançamento. Teve um carinha lá na lista de discussão do RPG Podcasters que ele analisou assim, gente, isso acontece. Eles contratam a galera de designers foda para fazer o novo jogo e depois eles mandam os caras embora, porque já tá tudo pronto, né? O cara falou assim, isso aconteceu na terceira edição, isso aconteceu na 3,5, tá acontecendo na quarta. O cronograma para os próximos meses continua lá e dá a impressão de que a Wizards está tocando o D&D, tipo assim, tá de vento em popa. Tá vendendo muito bem, estão lançando muito bem. Então não sei, eu vou sentir falta de uns caras lá. Então, vamos ver se vai ter mudanças pro ano que vem. Eu espero que não, eu espero que o cronograma continue. Ano que vem é o ano do Ebron, né? E do Present Book 2. Então vamos direto pro que interessa. O que interessa? O que interessa é que carne de Tricrim. Quais as Bem impressões que passada. vocês tiveram do mundo de Dark Sun? De Athos? Bom, vamos lá pro Netão, que você nunca tinha nem visto Dark Sun na sua vida? Não, eu conhecia Dark Sun por causa dos Tricrim. Os Tricrim era. Eu lembro, muito tempo atrás, tinha um artigo no Dragão Brasil falando dos Tricrim, que os bichos eram foda, que eles faziam muita coisa, e que eles apodreciam na floresta. Eles apodreciam na floresta? Que eles pegavam fungo, né? Ah, tá. E morria. É o que Eles eu não lembro. podem com umidade, né? É o que eu lembrava do Dark Sun. E que era um mundo foda, tipo. Você entrava pra jogar Dark Sun sabendo que você ia morrer porque era foda, o personagem tinha que ser atributo muito elevado. Isso é D&D ainda.
Os personagens não eram equilibrados, né? É, Os jogadores, as raças eram desequilibradas, as classes eram desequilibradas, são desequilibradas. não dava pra jogar, tá, blá, blá. Era o que eu sabia. Aí veio a ideia de fazer um podcast de Dark Sun e o Rodolfo foi fazer a introdução, nada melhor que jogar a introdução, né? Meu, o mundo é muito legal, ele tem um tempero certo, né? Ele é uma mistura muito bem feita de cenários, de personagens, de características, Regras alternativas. de regras. Meu, você tem que jogar pra ver quanta água seu personagem consome, cara. Se tem coisa mais extrema do que isso, putz. É foda. E... Meu, foi muito bom, porque você tem ainda... Como a gente falou no começo, você pode fazer personagens muito heróicos. Porque afinal o mundo tá morrendo. Um mundo desse tipo precisa de heróis. A Dark Sun é uma estrela vermelha, né? Uma estrela gigante, né? Aquela estrela que tá morrendo, né? E é um mundo extremo, né? Se alguém já leu Duna, sabe do que a gente tá falando. Dark Sun, tipo, não tem água. Não tem, cara. Não tem, tipo assim, o mundo é um deserto. Você joga num planalto, né? Um planalto rochoso, cercado por um mar de areia, um mar de silt, né? Mar de areia mesmo. O único mar que existe no mundo é no extremo norte, e é um mar tão salgado. O último mar, que é um mar tão salgado que não tem vida nele, né? Não, tem vida, né? Daqueles monstros horríveis. De golfinhos, por exemplo. Mas uns golfinhos diferentes. Né? O que eu gostei é isso, entendeu? É um cenário que propicia que você tenha um heroísmo realmente extremo, que é o do fato do herói se entregar. E tem uns momentos assim, bem Star Wars, né? Que sempre tem um monstro maior, né? Você tá andando, aí você vê uma plantinha, a plantinha na verdade é um monstro enterrado. Quando você acha que a plantinha é o suficiente, vem um verme da areia gigante e come a plantinha que tá tentando te comer, né? É uma das ideias legais. O legal é que tudo, assim, né? Tudo tá tentando te comer, né? Dos insetos aos monstros gigantes. As plantas, cara, você não pode confiar não pode confiar num cactus. Tudo ali tá tentando sobreviver de alguma forma. E a sobrevivência é matando, não tem jeito. Você tem que tirar água de algum lugar. Então, as coisas vão tentar te matar. E você tem que tentar sobreviver. Bem, voltando. É um jogo que propicia um nível heróico extremo, né? Você pode ter épicos, né? Você pode ter realmente jogos épicos. De libertação das cidades. Acho que, pelo que o Rodolfo falou, o Dark Sun começa com isso, né? Libertação de uma cidade por grandes heróis. É a primeira aventura do livro, né? É o Freedom, a primeira aventura da caixa básica. Então, assim, deve ser fantástico. Mas eu optei por fazer um personagem diferente. Nós dois jogamos com 2 elfos. Né? Podendo ser tanta coisa diferente que só existe naquele cenário, vamos ser elfos. Mas eu não sou um elfo comum. O lance é que eu queria fazer um personagem diferente. Então a primeira coisa que foi imaginada era um Tricrin, né? Vamos fazer a baratona. Baratona? Gafanhotão. Baratona, tá em todo lugar. Não morre. Tá em todo lugar. Não morre, é uma barata. Tá bom, tudo bem, vai. Mudou pra sempre o screen na minha cabeça. Agora os Tricrins são aquele monstro do Homem de Preto, né? Agora eles não se viciam em elfo, se viciam em açúcar. Então, obviamente, a minha primeira imagem era fazer um Tricrin. Só que como o lance do mundo é algo maior tentando te devorar e você devorando as coisas que são menores que você, um clima bem Vocês chinês, ficaram com né? essa impressão, né? Um clima bem chinês, né? Tipo, você come tudo que é mais lento que você, ou que você consiga agarrar. Né? Eu queria fazer algo que não aparentasse ser perigoso. Né? Um lobo em pele de cordeiro. Ia ficar difícil fazer isso com um Tricrin, né? Tipo, imagina, um Tricrin, só de deixar ser uma baratona, ele já chama atenção. Já chama atenção. Ninguém se aproxima do Tricrin. Foi então que veio a ideia de fazer um elfo, porque afinal elfo... porque os Tricrins, se eles comem carne de elfo, eles viciam, né? Não tem mais nada. Então eu resolvi fazer um elfo que é viciado em carne de Tricrin. Olha o problema que eu tenho. O meu personagem, eu fiz o Mestre das Feras, né? Que era um elfo era um elfo que tinha um familiar e tinha um animal companion. Aí depois de ter escolhido, eu descobri que o familiar e o animal companion, eles eram 2 carniceiros. Eu pensei, pronto,
o meu personagem dele como Tricrim e o meu como Carniça. Né? Perfeito. E aí o Rodolfo mostrou um pouco de tudo pra gente, né? Ele mostrou a aridez do deserto, o jogo de sobrevivência, ele mostrou intriga política e ele mostrou um jogo de gladiadores. Porque você pode fazer isso, você pode jogar com gladiadores, né? E foi fantástico, né? Inclusive a apresentação do personagem Porque começa o jogo, o meu personagem está preso, foi capturado por mercadores de escravos. E o personagem do Netão com os meus animais tentando chegar, né? E no final das contas... Como eu nunca tinha jogado, não conhecia, o Rodolfo resolveu fazer uma introdução. Apresentar o mundo, apresentar a cidade. Esse personagem compra uma menina. Já apresentar os problemas que esse mundo tem, né? Tipo, se já não fosse o suficiente. Que coisa horrível foi aquilo. Então, a cena introdutória é a chegada na cidade, né? Mostrar como que as cidades são, na verdade, são fortes, são fortificações. A gente chegou em Uric, né? Porque, o deserto é um lugar perigoso. Não adianta. Você tem que se proteger. E o jeito que eles encontraram foram criar fortificações. A cidade... Com muralhas de dezenas de metros de altura. A cidade, pra mim, não é nada mais que um forte. Um grande forte que as pessoas vivem lá dentro. E foi a chegada pra entrar nesse forte. Só que a proposta do meu personagem era fazer algo que não fosse nada de heróico. Na verdade... Ele fez um elfo desumano, né, cara? O lance é que... Como que chama aquela vantagem do GURPS? Fleuma. Ele simplesmente não se abala com nada, entendeu? Porque o cara que come Tricrim, ele sabe que uma hora ele não vai conseguir pegar o Tricrim vai pegar ele, entendeu? Então ele tá pouco se fudendo, ele quer curtir a vida, né? E já começa, o Rodolfo já queria mostrar como que o lance é tão foda, é tão desesperador, que começa o jogo com uma elfa me vendendo uma menina de 4 anos sem a língua. Entendeu? Olha só você o quer nível... comprar essa criança? Olha só não sei, quanto é que você tá vendendo? Como é que ela falou? Que ela queria 2 litros d'água, né? Não, quanto é que eu pagava? Eu falei, 10 peças de cerâmica. Nossa, tá vendido. Então, assim, pra já mostrar qual que é o impacto do mundo, né? Qual que é o mundo ali onde são crianças são vendidas. Né? E vocês acham que o personagem do Neto libertou essa menina? Não, então, na verdade, meu personagem ele é canibal. Então eu tava pensando na menina como qualquer coisa de um lanchinho. Que horror! Tô indignado. Não, porque, sei lá, não sabia como que era a cidade, né? Nem o jogador, nem o personagem. A hora que você entrou, um templário... Só que eu não fiquei muito com a criança, porque na hora que eu fui entrar, o templário queria me cobrar uma fortuna. Pra entrar na cidade? Pra entrar na cidade, e eu dei a criança como pagamento. Nada mais normal, né? Ainda ganhei 5 peças de cerâmica na transação. Recebeu o troco da menina, olha isso. Então foi. E aí vai, andando na cidade, onde. Pera lá, mas não vai contar a história. Que história? Não vai contar o nosso jogo. Eu não vou contar. Calma. Ok. Vamos usar isso para ilustrar o que a gente tá falando. Porque eu penso o seguinte. Um ponto legal, quando eu comecei a entrar em contato com Dark Sun, eu achava que era um regaço, era Duna. Uhum. Né? Nossa, Duna é foda, cara. Fudeu tudo. Tá, então já fica a recomendação literária, leiam Duna. Além de ser um bom livro, se perde um pouco no final, mas além de ser um bom livro. Nossa, mas é o segundo melhor livro do século XX, né? Leiam com uma garrafa de água do lado. Nossa, dá sede, Duna dá sede. Não, é sério. O Rodolfo me falou isso quando eu comprei o livro. Aí eu falei, que é isso? Meu amigo, você vira o livro assim, com a areia do livro, cara, é impressionante. Então, uma coisa que eu acho... E quando eu fui entrar em contato realmente com o mundo, com as histórias, eu acho que quem vai mestrar e jogar em Dark Sun tem que ter a seguinte diferenciação. Dark Sun não é um mundo devastado, é um mundo desgastado. É diferente. É um mundo velho, né? É um mundo que está indo pro final. E essa sensação de que o mundo está acabando, eu acho legal ser explorada. É uma coisa que o Lobisomem Apocalipse você deve saber trabalhar bem. Por isso que eu consegui fazer um paralelo bom. Porque o Lobisomem Apocalipse é isso, tá tudo caminhando pro final. Você só não morre de sede, né? Nem tem que devorar criancinhas, sem mim. Mas pode. Então, é diferente, pensa, não é assim um nada e tá tudo destruído. Existem culturas.
As culturas das cidades-estados do Planalto de Tyr, por exemplo, elas estão se desenvolvendo lá há séculos. Cada cidade-estado tem uma cultura, os povos, as raças da Darksun aprenderam a viver nesse ambiente muito desgastado. E foi importante para mim, quando eu fui entrar em contato, e toda vez que comecei em Darksun, ter isso na cabeça, né? Que cultura que foi desenvolvida aí? Que tipo de tradição? Qual é o tipo de pensamento que um povo, numa situação tão complexa como essa, desenvolve? Tão extrema, né? Outra coisa que eu sempre achei importante e legal nisso é cada cidade-estado, falando do Planalto de Tyr e nas cidades fora, né, tem uma cultura diferente, que é legal ser retratado com uma arquitetura diferente, com modelos diferentes de cidade, né? O livro traz isso. Cada cidade-estado é diferente e elas refletem o seu rei feiticeiro, que nem todas mais têm um rei feiticeiro, né? Mas o rei feiticeiro que fundou a cidade. Acho legal para as histórias urbanas dar atenção para isso. Filho da puta destruiu o mundo, agora faz uma cidade, né? O mundo acabou, destruiu o mundo, agora vou proteger o meu pedacinho, esperava antes de acabar, né? Isso eu acho legal. Cada cidade tem uma arquitetura, um jeito de se falar, um tipo de vestimenta. E quanto mais a cidade refletiu o rei feiticeiro que afundou, parece que submergiu, né? Submergiu. Não, Jogou ela no que poço. fundou a cidade, é legal. Pelo que eu pude perceber, a da nossa primeira aventura, que é Urik, é algo meio oriental. Não oriental, É indiano, você quer dizer? Não. Sumério. Isso, Sumério. Não, Urik é bastante sumério. Aquele povo com aquelas barbas trançadas enormes, criaturas antropomórficas ilustradas como esculturas. Do Oriente Médio. Isso. Turco. Mas Não, todas, é sumério mesmo. todas as cidades-estados nós podemos puxar. Isso não está claro. Em nenhuma das edições e interpretações de Darksun está claro isso. Mas cada um você pode puxar para uma dessas culturas da Terra, terráquea, relacionado com o deserto. O deserto ou áreas áridas, regiões áridas. Ou regiões áridas, de Caatinga, por exemplo. Isso não tem mais. Isso aí, imagina tem uma... O rei cangaceiro, não o rei feiticeiro. Já pensou se tiver uma cidade-estado que parece com Olinda? Beleza. É o rei cangaceiro. Mas todos eles têm... Isso não está claro. Mas você percebe nas entrelinhas que puxa para em algum lugar. Né? Eu acho que o Urik tem essa cara mesmo de uma cidade suméria. E isso é um ponto legal que eu acho para se ter em mente para começar a mexer com o Darksun. Outra coisa é que ele permite permite histórias de deserto, histórias urbanas que são muito legais. Nossa, e pela narração do Rodolfo, é claustrofóbico a cidade, né? Pelo menos as partes pobres. É um O Urik é amontoado de claustrofóbico. O Urik é toda geométrica e... Nossa, eu me senti sufocado, né? Que a narração de andar pela cidade, becos, estradas apertadas, aquele monte de gente, muitas pessoas, muitas coisas andando por ali. Agora, uma coisa que vocês podem falar que eu acho legal é o seguinte: vocês jogaram com elfos. Teoricamente, estou fazendo sinal de aspas com as minhas mãos. Clássicos da fantasia. Uhum. Né? Só que elfos são completamente diferentes em Darksun. E isso é uma experiência legal, né? As raças que existem lá são completamente diferentes das que a gente está acostumado. Por isso que eu gostei do elfo de Darksun, porque ele não é bicha. Tipo, ele não é... elfo de Tolkien é bicha. Não tem jeito, cara. Ele é perfeito, ele é bonito, ele é belo. Você acha então a bicha bonita, perfeita e bela? Tô falando de elfos no genérico. Elfos são bonitas, belas, perfeitas. O que o Neto tá querendo dizer é que os elfos da Darksun não são afetados. Tá. Não é aquela coisa assim, né? Vai atirar uma flecha, os cabelos voam ao vento, não fica sujo. Os elfos do Tolkien é que nem foi feito as Minas Superpoderosas, né? Tempero, açúcar, tudo que é de bom e o elemento X sai do elfo do Senhor dos Anéis. Então, é muito bicho, cara. Me dá raiva, elfo. Especialmente no jogo do Senhor dos Anéis, porque eles são os personagens mais foda do jogo. Não, até que não. Eu vi que tem como você equilibrar, né? Mas tudo bem, que elfo faz tudo. Mas o lance é que os elfos lá são escória, né? Isso que eu gostei. São os ladinos, né, do universo. Eles são os podres. Né?
Até a mesma pele, né? A pele é casca de árvore. Eles vão envelhecendo, a pele vai envelhecendo como casca de árvore, né? Imagina, cara, você vê uma pessoa com pele de casca de árvore. E eles têm 2 metros de altura e são fortes pra cacete, né? Como todo São mundo. esguios, mas são Não, pra começo de conversa, você não consegue. O seu personagem Dark Sun não sobrevive se você não colocar pelo menos 14 em Constituição. Aí já começa por aí, né? E é muito diferente. Os anões são diferentes. Tem meio Os- anões, né? Tem meio Que é anões. muito legal. Que aí vamos entrar nos meios de Dark Sun. Meio anão, meio gigante, né? Meios bem inusitados. E isso é porque os idealizadores do jogo, os game designers do jogo, eles não queriam usar as raças clássicas de D&D. Eles queriam que Dark Sun fosse humanos e os Coisas. Kree, os Terrans, os quê? Coisas. Tá. Aracocra. Aracroc, eles queriam que fosse diferente. Mas na época a TSR falou, não, tem que botar isso. Eles Tudo bem, vamos colocar. Eles colocaram de um jeito tão diferente, mas mantendo ainda algumas características, que ficou muito legal, né? Antes que alguém já deve estar se perguntando, ouvindo isso, meios gigantes são criados magicamente. Porque é impossível o acasalamento, né? Existe uma certa incompatibilidade física, né? Entre um gigante e um homem, né? Tipo, É verdade. É algo interessante de se imaginar até certo ponto. É verdade, uma gigante mulher e um homem, na verdade o cara não vai transar, ele vai fazer espeleologia, né? Pois então, deu pra entender. E Não vamos alongar. não vamos entrar nisso. Depois a gente faz uma sessão só pra falar de sexo e RPG. E achei isso interessante. O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem legal. O anão, apesar de chamar de anão, ele não parece anão. A única coisa de anão que o anão tem é o nome. A única coisa de elfo que o elfo tem é a orelha puxada, né? Eu achei bem legal. Deu características únicas. O elfo, por exemplo, tem aquele lance que eles atravessam o deserto sonâmbulos, fantástico. Isso que eu achei legal, né? Tem Ele a interpretação. Não é exatamente sonâmbulo, vocês. É que é sonâmbulo, mas é no estado alterado de consciência. Né? Eu atravessam gostei o de andar deserto. sonâmbulo. Como é que o elfo descansa? Correndo, né? Então, isso é legal, principalmente que eu não fiz um personagem forte. Uma coisa que eu tal, achei né? legal, por exemplo, é a ausência. Eu sempre curti isso, uma coisa que Dragonlance tentou fazer e não deu conta, que é a ausência de metal, cara. Você não tem metal no lugar, né? E todas as armas de metal que você vai encontrar, elas são armas da antiguidade, então elas vão estar muito velhas e tem penalidade. Todas as suas armas vão ter penalidade no ataque ou no dano, senão nos dois, porque é arma de osso, arma de obsidiana, arma de pedra, né, cara? Então isso eu achei muito legal. As armas são muito precárias, as armas quebram, você tem que fazer as suas próprias armas com muita frequência. São, de maneira geral, armas de improviso. Não tem armadura, que é impraticável usar armadura. Não, né? até tem, mas é... E tem poderes psônicos. Eu acho que pra mim é o único ambiente, o único cenário de campanha de Forgotten Realms em que o De Forgotten Realms? É o único ambiente de D&D, o único cenário de campanha em que psionismo faz sentido. Por quê? Porque é um mundo muito exótico, sabe? É esquisito você colocar psônicos em Forgotten Realms ou em Greyhawk, que são cenários ou mais parecidos com a Terra ou mais fantásticos de maneira de fantasia, de livros de fantasia, sabe? Fantasias têm magia, cara. Você tem cavaleiros, tem deuses. Psionismo é uma coisa muito científica, né? E Dark Sun é tão exótico, é tão diferente, é tão destacado de fantasia que não parece fantasia. Você não pode chamar Dark Sun de fantasia. Aí, a fantasia ideia, medieval realmente não é. e aí a ideia do psionismo faz sentido. Especialmente porque, antes de jogar Dark Sun, eu li Duna. E tem as Bene Gesserit lá, que são as Jedi, né, cara? Que elas têm poderes psíquicos. Então, meio que, sabe, eu relacionei uma coisa com a outra. Eu gostei do psionismo. Foi como o Rodolfo falou, é um sistema de magia interessante. A própria magia de Dark Sun é legal. Porque ela não é... Você tem dois... É completamente diferente de qualquer outra magia que tem no D&D também, né? Porque a magia naquele mundo, ela consome vida. Ela consome a natureza, né? Então você tem os Defilers e os Preservers. E ser Preserver não significa que você é mais fraco, né? Já entra outro... Não, na verdade, não. O Preserver é mais fraco. Não, o outro é mais forte. O Defiler é mais forte. Entra o desequilíbrio de Dark Sun. Dark Sun nos preocupa em equilibrar raças e classes, né? Não, na verdade, eu acho que a terceira edição, que é não oficial, quer dizer, oficial, mas não da Wizards, procurou isso, sim. Procurou equilibrar? Procurou. Sim, eu achei equilibrado. Procurou. Não quer dizer que achou, né? A maneira como a magia é mostrada... E outra coisa legal também, que escapa do padrão do D&D, do AD&D. Você não tem no livro básico clérigo. Clérigo, porque não tem Deus no mundo, né? Clérigo, ele vai aparecer num suplemento
que eu nunca consigo lembrar o nome dos projetos, pra mim é Earth, Wind and Fire. Mas é isso É um mesmo. CD. Hã? Acho que é isso mesmo. Earth, Wind and Fire? É, tá no meu guarda-roupa lá. Mas isso termina. Os elfos são membros de uma banda dos anos 60. Bom, e eles são elfos, são clérigos, na prática, eles são magos elementaristas, né? Os clérigos. Não são muito bem clérigos. Não, isso é um outro assunto legal pra gente pensar na diferença do cenário. Deixar claro que não existem deuses. Né? Isso nos universos, os mundos universos de D&D, né? É diferente. Tem um vazio. Tem um vazio pro personagem, pra história. Não tem aquela relação mais próxima que... Os outros mundos de deuses têm uma relação próxima com os e sempre tem seres universo. E sempre tem seres superiores. Todo jogo de D&D tem seres superiores maquinando ou conspirando e mexendo as engrenagens ou puxando as cordinhas nos bastidores. Dark Sun não tem isso, porque os próprios reis feiticeiros eles são isolacionistas. São eles, né? E os 6 feiticeiros são o máximo que se tem. Né? Pensar num mundo que não tem dragão, os 6 feiticeiros estão se tornando os dragões. E isso é muito legal, mais uma coisa para se explorar em Dark Sun, né? Não tem deuses. Tem clérigos, tem poderes divinos, poderes elementais, eles oram para elementos, mas ainda assim não tem aquela coisa, né? O que o elemento quer? Eu sou um clérigo do fogo. O que o fogo quer? Quais são os objetivos do fogo? Deixa queimar. Né? Eu sou um clérigo da água. O que isso significa? Né? Se eu sou um clérigo não sei, de Mistra, bom, tem uma igreja sobre isso, tem os ensinamentos de Mistra, tem o dogma. E ser clérigo da areia em Dark Sun? Quer dizer que você tem que soprar? Até os druidas, né? Tem os deuses, né? Sei lá, é complicado. E uma coisa legal de se explorar, esse vazio. O mais alto, inclusive, por exemplo, os templários. O poder dos templários, eles usam poderes divinos. Que vem do rei feiticeiro para o qual ele serve. Quer dizer, os 6 feiticeiros são uma coisa muito grande, muito poderosa. Outro vazio que me recordou é que você não tem o mago emblemático Merlin do mundo, né? É verdade, todo cenário de D&D tem. Você não tem o sábio. Principalmente que se tiver ele vai morrer, né? Você não tem o mestre dos magos. Dark Sun é mais um vazio, mais uma coisa que não tem essa figura. Né? As figuras proeminentes ou são os 6 feiticeiros ou são os heróis da Prisma Pentado, né? Bom, outra coisa interessante de explorar em Dark Sun, uma conversa muito legal que a gente teve, Marcelo, primeira vez que a gente foi jogar Dark Sun, anos atrás, foi sobre, você estava falando sobre a mentalidade do Tree Cream, que o Netão gosta. É. Fala sobre isso. O Zé Henrique, a gente estava preparando um jogo, e o Zé Henrique, que Deus o tem. Ele não morreu! Ele foi pra Rio Preto, não volta. Se bem que quando ele volta, ele faz assim, ele liga na quinta-feira. Tô chegando na sua casa amanhã, viu? Ele vem, faz o fim de semana. Estão entre os melhores fins de semana que nós passamos aqui. Foi com o Zé Henrique. O cara ele sacou o Tricrim, uma mentalidade verdadeiramente alienígena, de um jeito que eu achei fantástico, assim. O personagem dele andava com o personagem de quem? Do Marcelo Ramses, né? Isso. Que ele descreveu... Era um anão. Isso, que eles escreveram mais ou menos assim. Eu sou um Tricrim, que não sei o que ando por aí, porque... Eu não lembro se ele contou a história porque que ele saiu do reino, dos Tricrim, etc. Eu ando por aí. E ando com esse cara aqui. Ando com esse cara porque ele é útil pra caramba, porque ele fala com as outras pessoas sempre preferem falar com ele, eles têm medo de mim. Mas estão umas coisas esquisitas. Porque a gente tá andando pelo deserto, porque o Tricrim não sofre com o deserto, né? A gente tá andando pelo deserto e de repente ele para e deita. Fica lá parado, deitado no horizontal, assim. Fica horas, fica 4, 6 horas parado. Aí uma hora ele levanta e começa a andar de novo, sabe? Eu não entendo isso. E a quantidade de água que ele bebe, sabe? Nossa, esses caras bebem... Nojento, né? Como é que eles não apodrecem com tanta água que esse povo bebe? Aí você pergunta pra ele, então por que você anda com o cara? Eu falo assim, por causa disso, porque ele é útil pra conversar com as pessoas e o dia que eu tiver com fome eu como ele. Eu não sabia nem o nome do cara, sabia que era o cara baixinho, não tinha nome, não tinha o conceito de nome. Ele não distinguia, isso é uma coisa legal. O Kree eu acho que é a única raça jogável oficialmente de D&D que você joga com uma coisa completamente não humana, né? Até o Aracocra, na verdade, é um homem abutre, né? Ele não é nem humanoide, não é meio homem aquilo, é um insetão. Baratona. E como que... Adoro açúcar, muito bem.
como é que você vai interpretar uma mentalidade dessa, né? É realmente uma coisa completamente alienígena. Você não tem os pensamentos morais ou estilísticos humanos, né? Tudo que era das raças dos, digamos, dos mamíferos ou dos cordados, né? Para ele era exótico, para ele era estranho. Isso era uma dica muito legal, né? Kryn é uma criatura muito alienígena. Então, E é assim, são os grandes senhores, né, de Dark Sun. foi por isso que me chamou a atenção de jogar com... A primeira coisa é jogar com Kryn, né? Só que eu queria fazer um personagem muito diferente. Sua tendência suicida fez você fazer um elfo que quer comer Kryn, claro. Como a gente já vem falando, né, em vários podcasts, eu tenho uma queda por um personagem suicida. Mas tá legal, entendeu? É uma abordagem completamente nova, né? Um elfo que come Kryn. Não é só que come, né? Ele é viciado. Foi aquele momento na arena que foi muito bom, que a gente teve uma cena um momento de gladiador, né? Que é uma maneira que você pode jogar em Dragonlance. Ou em Dragonlance, ó. Pode jogar em Dark Sun. Não, eu tô com Dragonlance na cabeça porque eu ia falar uma outra coisa. Parece que Dark Sun foi lançado porque Dragonlance não tava vendendo, né? O Dragonlance saiu, fez sucesso. Só que Dragonlance caiu naquele universo de vender mais livros do que vender jogos, suplementos, né? Vender mais romances do que vender suplementos. Então aí a TSR quis lançar uma coisa nova. A proposta da equipe que eles chamaram era fazer uma coisa realmente nova. Fazer uma coisa bem mais bruta. Saiu Dark Sun. Realmente bruto. Vamos lá. Dicas para narrações em Dark Sun. Bom, assista o documentário do Discovery Channel com o Bear Grylls. Gosto pra caramba daquele cara. A Prova de Tudo. Que é Man vs. Wild. Ele tem um episódio duplo de Saara. Da primeira temporada tem das Montanhas Rochosas. Que é bem legal. Mas tem muita água naquele lugar. Você tem que assistir o do Saara, que é em 2 partes. Que aquilo é extremo, meu amigo. Assista aquele documentário da Saara. É da 3ª ou da 4ª temporada. Acho que é da 3ª temporada, assim, em 2 partes. Que mostra a dificuldade que é sobreviver no deserto. Legal. Que é muito extremo, assim. Inclusive dos bichos, das árvores. Dos bichos exóticos, né? Que só existem em deserto. Das plantas que te enganam. Da dificuldade que é o problema de desidratação, de insolação. Miragem é uma coisa legal para ser explorada. Problema de orientação, problema de conservação de energia, de gasto de energia, de controle, de regulação do controle do corpo. Quando ele encontrou umas tâmaras, cara, ele subiu na tamareira, ele se ralou todo. Não sei se o Rodolfo conhece, o Rodolfo é natural do Líbano, né? Nossa. Conheço. Minha infância, querido. Tamareira é uma árvore agressiva pra caramba, né? O tronco dela. Sei lá, minha avó, quando veio do Líbano, veio de uma cidade que era montanhosa, nevava na cidade da minha avó. Vou saber o que tem no deserto. Histórias da minha família eram de neve. Ele se ralou todo pra poder conseguir pegar essas tâmaras. Comeu um pouquinho de tâmara que tava azeda ainda, mas por quê? Tinha açúcar, né, cara? Como é que a sobrevivência se reduz a certas necessidades básicas? Proteína e líquido, né? Esse programa é muito bom. Duna, como nós já cansamos de falar, do Frank Herbert. Calma, você já tá dando dica do Ouça, Veja e Leia. É verdade. Então, desculpa. Dicas de narração. Assistam aquilo para vocês sacarem como é o lance da travessia do deserto. Como é extremo. Como as necessidades mais básicas. Você pode ter uma aventura em Dark Sun. Do cara ter que mijar na camiseta para colocar na cabeça para ficar molhado. Você pode montar aventura em Dark Sun que o único adversário é o deserto. Né? Nem as criaturas do deserto você precisa colocar. E dá pra fazer, e fica bom pra caramba. Né? Fica uma coisa muito legal pra desafiar a nossa mente que não tá acostumado com esse tipo de vida. O que eu achei legal, fazendo paralelo com o Lobisomem, é que você pode realmente ter aventuras heróicas. Você pode usar esse cenário extremo pra criar uma aventura épica como você não vê em outros jogos de fantasia do D&D. Porque não... isso que eu gostei do Quarta Edição. Você tem os heróis já, na maioria dos mundos. Você tem aquele grande herói, e geralmente quando o herói faz é uma cidade, ou é um reino. No Dark Sun, pelo que eu vejo, os heróis ali vão ser realmente heróis, são personagens ou jogadores que vão mudar o mundo, de certa forma. Então, porque quando alguém tomar as rédeas, né, tipo, querer mudar, vai abalar, né, as estruturas. Dá pra fazer uma aventura estilo Spartacus.
Isso, porque tem elementos muito legais para usar em Dark Sun de uma sociedade muito corrompida, né? A cultura se estabeleceu numa sociedade muito corrompida, no sentido de que é normal a escravidão, é normal Você compra crianças na o fila. banditismo, é comum o trabalho de saque. Trabalho de saque, hein? Imagina que uma coisa é comum. O que você faz? Sou saqueador, eu saqueei por aí. Eu sou saqueador. Aí eu sou ladrão, mato as pessoas no bar pra pegar o dinheiro. Dá pra fazer jogo jogo só urbano, em que você, por exemplo, Dá pra fazer vocês são muito jogo só assassinos, urbano, porque você cria aqueles ambientes de estamos fechados numa cidade. Aham. Não é tão difícil entrar e não é tão... é difícil entrar e é difícil sair. Como eu falei, né? Me deu a impressão que são fortes. E a cidade você tem as caravanas mercantes, as relações dos templários, a nobreza, até chegar no rei feiticeiro. Dá pra fazer muita história de intriga urbana. em Não Dark falamos Sun. que os gnomos, não falamos que os Heflins são canibais, né, cara? E os gnomos foram extintos. Foram comidos pelos Helfins? Não, os 6 feiticeiros extinguiram orcs, Trolls. gnomos. Cada rei Trolls. feiticeiro extinguiu uma raça. Alguns tentaram, né? Os anões não conseguiram, por exemplo. Os elfos também não. Ainda bem, né? Eu não teria jogado com elfo. O que mais que a gente tem? Acho que uma ideia muito legal para dar um pouco do espírito da brutalidade, da proposta da brutalidade, da dificuldade da vida em Dark Sun, é uma coisa que o Marcelo falou no começo da nossa conversa. Tem sempre um peixe maior, né? Tudo que você está enfrentando tem sempre um predador maior por trás. Essa coisa do predatismo em Dark Sun é muito forte, né? Num lugar tão árido, tão desgastado, as criaturas acabam comendo umas às outras mesmo, como no deserto mesmo. Não, outra história legal de fazer. É o clima chinês de se viver, né? Você come tudo que você consegue catar. É uma outra coisa, uma A história legal. diferença é que as coisas... Cara, eu come. adoro comida chinesa, agora eu tô com asco. Não, mas vem cá, fala sério, chinês come tudo. Tem a comida chinesa, tem a comida chinesa que se É come proteína, fora... eles comem. Então, tem a comida chinesa que se come na China e a comida chinesa que se come fora da China. É. Assim como a nossa comida japonesa, a Solange foi lá 2 vezes, não tem nada a ver, né? É verdade. Teve uma amiga minha que foi pra Taiwan e falou que a comida chinesa lá não tem nada a ver com a comida chinesa daqui. Beleza. Outra aventura legal de fazer pra caramba também, que especialmente se você tem um clérigo no grupo, é a aventura ecológica. A aventura de druida no grupo é bom isso. aventura de preservação. Não precisa ser floresta, não. Tem florestas secretas escondidas em Dark Sun. Mas não precisa ser floresta. Pode ser preservação de qualquer ecossistema. Desde que já não seja o deserto de Silt, né? Ou o deserto de Obsidiana, né? Dá pra fazer aventura de preservação de qualquer ecossistema. E a ideia é de que, sabe, fazer uma aventura em que tem um grupo de Defilers, né? Que são os magos que fazem magia sem se preocupar com o meio ambiente, destruindo tudo. E os jogadores têm que preservar uma área de algum tipo de meio ambiente. Pode ser até um ambiente desértico. Um né? pouco de verde que ainda resta. E é uma um oásis, por exemplo. Seria uma história uma história mais de esperança, né? Uma história um pouco mais esperançosa num mundo tão brutal, mas vai ser uma esperança violenta. Vocês estão enfrentando Defilers, que são os grandes vilões da história, assim, nesse sentido, se você colocar dessa maneira. É uma coisa legal de explorar, né? Dá pra colocar o dilema, se você quiser, você gosta de brincar com dilema. O Preserver, se tem um Preserver no grupo, a magia dele é relativamente mais fraca. Mais cedo ou mais tarde... Preservador e... Profanador. Porque a magia dele é mais fraca, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que fazer magia profanadora para fazer um resultado que interesse. Né? E quanto mais ele profanar, mais difícil, mais chance ele tem de se tornar um profanador e nunca mais conseguir fazer magia preservadora. Exatamente. Então podemos colocar até um pouco de drama em Dark Sun nesse sentido. Tem a exploração. Podemos colocar a exploração de ruína. O Netel já pensou em muito drama. Você vai verdade. Ver a cabeça dele já... E eu tô pensando em Dungeon, né? Tem muita ruína em Dark Sun, das civilizações antigas. Eu tô pensando em todo o drama que você tem lá, drama e heroísmo, né? É realmente o que você falou lá. Eu tô pensando no pessoal, né? E o Marcelo pensando assim, na desafio, né? Dá pra fazer muita coisa tem muita ruína muito antiga em Dark Sun, porque é um mundo velho, né? Então dá pra fazer bastante exploração de ambientes subterrâneos ou de ruínas de cidades caídas. Um mundo destruído, né? A gente só viu o que sobrou, mas o que ficou escondido debaixo. Uma outra coisa legal que eu me lembrei agora é o seguinte, você falou do Saara, mas é legal o mestre, o narrador, dar uma olhada em outros tipos de deserto que nós temos na Terra mesmo, porque Dark Sun não é só aquele deserto de dunas de areia. Tem um deserto rochoso, tem um deserto de obsidiana,
tem o deserto montanhoso, tem o deserto agreste, tem o deserto caatinga, né? Isso. E que é diferente. É legal o mestre conhecer o que é o Saara, o que é a Patagônia, que é uma terra deserta. Que é um deserto de sal, né? O nordeste do Brasil. Tem regiões da Patagônia que é um deserto de sal. Né? O deserto dos Estados Unidos é diferente do deserto americano, do deserto africano, do Saara, por exemplo, aquela coisa dos cânions. É por isso que é legal assistir esse das Montanhas Rochosas, do A Prova de Tudo também. Porque é um deserto diferente. Os desertos da Ásia, aquelas coisas, o deserto da Mongólia, que é um deserto, porque é só gramíneas, né? Mas é um tipo de deserto também que tem em Dark Sun. É legal conhecer isso e conhecer as culturas desses povos. Dá pra fazer aventura de pirata em Dark Sun. Tá. Porque a Pirata história de areia? a história se passa no Planalto, né? E em volta é um mar de areia que dá pra navegar, porque as pessoas têm navio, né? Que navega no mar de areia. Dá pra fazer aventura de pirata No leste também. do Planalto de Tir, Nossa, que louco. Isso é legal, que se você tá montando uma E não se engane, os monstros do mar de areia são maiores do que os monstros do Planalto. Vamos precisar de mais refrigerante. Aí, me perdi completamente. O que a gente tá falando? Deserto. Dark Sun. Mar de areia. É. Mar de Se areia. você tá montando salgado. uma campanha em Dark Sun, surpreende os jogadores mudando o que eles não esperam encontrar. Como, por exemplo, histórias de pirataria, Realmente, histórias de dungeon. Às vezes eles estão pensando, nossa, Dark Sun fica atravessando deserto, terras áridas. Mas histórias de dungeon. Lugares que tem neve em Dark Sun. Mas manda a eles pra neve é lá. ácida e derrete sua pele. Não. Te congela, começou a nevar, todo mundo cristaliza. Não, o próprio deserto é frio à noite. Frio pra caramba, né? Justamente por causa da falta de umidade. O Netão falou pensou na dramaticidade. Eu acho que a dramaticidade de Dark Sun tá nisso. É um mundo desgastado, correndo pro fim. É um mundo sem deuses. É um mundo com muito pouca esperança. Se os jogadores vão ter alguma esperança, eles têm que encontrar neles mesmos. Eles não têm nem um grande herói para se espelhar, um grande mago, ou uma grande civilização do passado para lembrar e falar, nossa, um dia foi assim, nós vamos ser de novo. Não tem onde se refugiar, porque é ou uma cidade-estado de um rei feiticeiro, ou é o deserto implacável. Com uns pequenos vilarejos, oásis. Então, por isso que eu gostei. Isso abre pra você ter um personagem realmente heróico. É verdade. Realmente mostrar o heroísmo, né? O épico heróico. Mas eu não estava afim de jogar um épico heróico. O psionismo é legal de ser explorado, porque é o único mundo que eu conheço, porque agora tem o Eberron, né? É o único mundo que eu conheço em que o psionismo é amplo, né? É mais comum do que a magia, os poderes psionicos. Então isso pode ser explorado porque dá um tempero exótico para quem está acostumado com Forgotten Realms, por exemplo. O psionismo acaba sendo um tipo de magia, né? Um sistema diferente para se fazer magia. Eu gostei do sistema de psionico. Mas ele tem pequenas regras, pequenas características diferentes, inclusive na manifestação dos poderes, né? na estética dos poderes, que eu acho legal ser explorado e se dar atenção para isso. É que não é realmente uma magia, né? Esse lance de você canalizar a energia psionica É que os efeitos são bem... Tem níveis, né? Não é igual a magia. Beleza, eu vou soltar um míssel mágico. Beleza, você joga o míssel mágico vai lá e bate. Não. Psionismo você consegue nivelar. Fala, não, eu quero soltar um raio de fogo, mas suficiente apenas para cortar aquela corda. Você não consegue fazer isso com o mago. Você vai soltar a bola de fogo, você vai explodir todo mundo. Né? São sistemas particularmente, eu acho que o sistema feito para poderes psionicos é melhor do que o criado para magia em D&D. Né? Mas eu acho legal isso ser explorado. Os aspectos, né, pitorescos, né, dos cristais psionicos, do Dorje, do psicristal. Eu não vi isso porque eu gosto... Você jogou com psionico selvagem. No D&D eu gosto de feiticeiro. Porque esse negócio de ficar com livro de magia, decora magia, bota magia na cabeça, é boiolagem. O lance é você poder fazer o que você quiser. Boiolagem, E o Psion Selvagem é bem isso, né? Ele não tá nem aí com o Psy Crystal, com tem que manifestação manifestar. espontânea. Ele
concentra e solta o poder. Isso é muito bom. Uma coisa legal de ser explorada, então, é isso, né? Essa peculiaridade do psionismo. Outra coisa muito legal em Dark Sun é o seguinte. A gente fica nessa de o deserto é difícil de viver, a cidade é difícil de viver, tudo é muito complicado, mas não. Dark Sun é um lugar para se morar também, e é legal o narrador mostrar que existe, mesmo naquela aridez, existe beleza. Porque existe. Existem manifestações de ternura, de heroísmo, de afeto. Existe esse tipo de coisa, né? E eu acho isso muito legal de também ser apresentado. Inclusive, por exemplo, a beleza do deserto. Quem disse que o deserto não pode ser belo? Quem disse que as montanhas rochosas não podem ser bonitas? O foda é quando o deserto quer te matar, né? Tipo, nossa, que lua linda, né? Vê um verme da areia e te devora. Tá, é verdade. Tá, com uma dose bem, né, colocada desse tempero. O que mais, Marcelo? Mais alguma ideia? Não, acho que nós demos ideia. Acho que foi não bastante. esgotamos o De tema modo aqui. algum. De modo algum, né? Mas comentamos Mas acho que nós e conversamos, né, das nossas impressões. Mas acho que nós demos ideias muito do boas. nosso teste. Tem o povo da Dark Sun Brasil. Tem o projeto original é do The Burnt World of Athas, que é athas.org, athas.org, que foi a Wizard of the Coast, deu para eles já estavam trabalhando com isso, quando a Wizards foi comprada pela a TSR, foi comprada pela Wizards of the Coast. Essa galera começou esse projeto de transformar o Dark Sun na terceira edição. A Wizards, eu não lembro como é que foi, tipo assim, não sei os detalhes dessa relação, mas a Wizards falou assim, beleza, vocês estão fazendo um trabalho competente, toma a Dark Sun para vocês. Vocês podem usar o nome, vocês podem usar as regras do D&D, vocês são o Dark Sun oficial. E tem uma versão brasileira do site, que é oficial, tipo assim, o Athas.org reconhece oficialmente a tradução brasileira, que é do pessoal do darksun.br, que é faz um trabalho muito competente de tradução. Muito bom. E agora... E mantém, né, Dark Sun vivo, né? Pra caramba. Deles é muito legal. Um mundo que não só traduzindo, mas expandindo também Dark Sun. Isso. É que toda adaptação para a terceira edição é deles, né? É oficial, né? Foi a Wizard que fez. E fizeram um trabalho muito bom, procurando equilibrar um monte de coisa, procurando incorporar muita coisa do antigo AD&D para a terceira edição, muita coisa só da terceira edição sendo incorporada para Dark Sun. Eles mantiveram o cenário vivo, coisa tá muito legal. Olha, é muito bem feito o trabalho deles. Eu vi os livros lá, realmente dá vontade de jogar. Quem não conhece, acho que só ouviu, né, falar Dark Sun, acho que tem que dar uma olhada, porque vale a pena. O artista que, na minha opinião, melhor captou Dark Sun foi o Brom. Que é o grande artista dessa série. O grande artista Dark Sun. Fantástico. Eu nunca vi a arte do Brom figurar, tipo assim, casar tão bem com a ambientação do que Dark Sun, cara. Brom, pra mim, é sinônimo de Dark Sun. Quando eu vejo ilustrações deles do Conan, do Crow, eu falo assim, não. Parece Dark Sun, né? Parece Dark Sun. Eu acho que casa muito bem e cria muito do imaginário do mundo. Mas você não vai me perguntar o futuro de Dark Sun? E o futuro de Dark Sun? O futuro de Dark Sun, Rodolfo e Neto, é a quarta edição. Durante a Gen Con... Eu achei que era o mundo mover. Não, ainda vai ter muito pano pra manga. Na Gen Con, o pessoal da Wizards of the Coast deu a dica de que talvez... Porque eles estão fazendo o seguinte, é um ano, cada ano é um cenário, né? 2008 foi o ano de Forgotten Realms, 2009 é o ano de Eberron. Isso é um projeto, não tem nada fixo ainda, mas que o pessoal questionado sobre isso, qual seria o mundo que vocês gostariam de ver convertido para a quarta edição depois de Eberron? E a grande maioria do staff da Wizards falou o Dark Sun. Não depende deles, mas a Wizards está dando umas dicas. Numa Dragon Magazine, uns meses atrás, saíram os monstros, né? Ravenloft já está fora. Ravenloft não está nessa fila, não vai atrapalhar Dark Sun, porque o Ravenloft já está saindo como suplemento da Dragon Magazine. Não vai ter um ano de Ravenloft, né? Pode sair alguma coisa para Dark Sun em 2010, adaptado. Eu vou achar muito legal. Até a pentalogia que eles estão republicando é uma outra pista, dica né? forte também, já estão relançando. Interessante porque que eles foram para Dark Sun, né?
antes de perguntar pro público, eles mesmos queriam Dark Sun. Aham. Eu acho que é porque não foi feito, né, pra terceira edição, vou deixar de fora, pelo menos aí pra Wizard. E é bem diferente, né? Então, pode ver que eles estão seguindo uma linha, né? Forgotten Realms, que é o clássico de fantasia. Eberron, que é o clássico de fantasia de anime. Tá. E agora eu tenho nós que engolir estamos isso. indo pra uma fantasia terrível, né? Extrema. Que não é Extrema. fantasia medieval, né? Que é um tipo de fantasia, mas fantasia extrema. Então, são Acho várias que o termo faces, para Dark né? Sun é fantasia heróica. Ou esse é o termo Conan? Não, o Conan é fantasia. O Conan é espada e feitiçaria. Então acho que Dark Sun é parecido com espada e feitiçaria. Espada e psionismo. Não, clava e psionismo. Clave e Dark Sun. psionismo, né? Cacos. E Tricrim. E Tricrim. Então, Netão, anuncia aí a sessão Leia, Ouça, Veja. Sessão Leia, Ouça e Veja. De filme, eu recomendo Ben-Hur, pra bom. pegar a ideia de gladiadores, e Gladiador, Tá, do Ridley Scott. muito bom. Com adivinha quem? Russell Crowe. O Ridley Scott não consegue fazer filme sem o Russell Crowe mais, né? O Tim Burton não consegue sem o Johnny Depp. Na verdade, o Tim Burton não consegue fazer sem a mulher dele, né? É. Que é a atriz que fez o macaco lá na Planeta dos Macacos. Como é que ela chama? Que foi a voz da noiva cadáver. Como é que ela E chama? que é a mulher lá do Sweeney Todd, lá? É, essa Isso. Mrs. Que fez a prima do Sirius Black no filme, do Harry Potter. Acho ela tão bonita, cara. Nossa, só você e o Tim Burton, Rodolfo. Acho muito, cara. Bom, E eu recomendo o filme Lawrence da Arábia, que é pra pegar essa parte heróica e no deserto. É baseado na obra do T.E. Lawrence, né, que é o Lawrence da Arábia, mas eu acho o filme mais legal que o livro. Um não substitui o outro. O foco do livro é completamente diferente. São os cadernos dele, né? Mais ou menos. Mas o filme é bem melhor nesse sentido, pra você pegar essa parte heróica de deserto, né? De libertador. o Mar né? de Fogo também é bom. Nossa, pô, é Deserto. verdade, pra caramba. Nossa, vocês vão indicar o filme do Duna, aquela minissérie? Não. Não. É o seguinte, ignorem os 2 filmes feitos pra Duna e vão em cima do livro. O livro é bem legal. Aquela série que a gente viu foi boa. Eu não gostei. Você leu o livro? Não. Nossa, é muito, muito fraca. Talvez pra quem não queira, porque o Duna é um calhamaço considerável, né? São vários livros, né? Não, mas eu acho que O melhor é o primeiro. Só o primeiro é o suficiente pra captar toda essa ideia de psionismo, de um mundo velho, de um mundo extremo, de que a pessoa tem que reciclar a água do corpo. Nossa, de que calma, mas Dark Sun não é assim ainda, né? Duna é mais extremo ainda, mas é bom pra capturar um pouco essa ideia. De tem toda a revolta de um grupo de gente que mora no deserto. Tem a que é intriga, eu menospreza- acho que a intriga de Duna Pra reflete, caramba, muita intriga política. Né? reflete um pouco do que deve ser a intriga em Dark Sun. Aham. Mas assim, se você quiser, tiver afim de uma boa leitura... A intriga política de Duna, quando eu li, eu falei, nossa, e o povo acha que vampiros do Vampiro à Máscara fazem intriga. Nossa, isso aqui é um... É verdade, é bem legal, bem legal. Esses caras são traiçoeiros. Puta que pariu. Nossa, é muito bom. O conflito das casas, né, do sistema do planeta Duna. O Frank Herbert, ele se perde em alguns momentos do livro. Eu acho que ele se detém demais. Em alguns momentos os personagens são muito introspectivos. Mas se você relevar essa parte... Fora que tem... Nossa, cara, tem uma Ele sacanagem. dá uma impressão que ele encheu o saco de escrever Duna. Porque ele termina assim. Vem, mas depois fez... Tum, 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 acabou. E as coisas no fim do livro acontecem muito rápido. Você não tá mais vendo quem que é o protagonista. Você tá acompanhando quem. Todas as coisas foram acontecendo. Uhum. E eu recomendo, quando você lê, censure, pegue post-it e pregue em cima, no final tem um glossário. E você vai querer consultar o glossário. Ah, sim, senão não dá pra entender. Sim, mas bloqueie as partes que falam de verme da areia. Porque você vai ler uma coisa no glossário que vai estragar uma surpresa só no final do livro. Ah, verdade. Então pega, recorte só aquela parte que cola do post-it e cole nas entradas sobre o verme da areia. Sabe? Porque estragou. Eu censurei, não lembro pra quem que eu emprestei. Eu coloquei o post-it e escrevi assim, só leia depois da página 397, sabe? Porque Legal. senão estraga uma surpresa muito legal do livro. De livro, eu recomendo o 15, de Raquel de Queiroz. Porque é o extremo da sede,
do região árida, nego morrendo de sede. Legal. Sabe? É outro livro que dá sede pra caramba. E o 15 é fininho. Acho que o 15 tem 150 páginas, 200 páginas. É fininho, dá pra você ler uma semana, sabe? Não é uma leitura fácil, tá? Pô, Raquel de Queiroz não é uma leitura fácil. E o 15 é um livro que cansa. Não porque ele é difícil de ler, mas porque a narrativa ela é exaustiva, entendeu? Você cansa junto com os protagonistas. Isso é sinal de um bom escritor, né? Sim, eu esqueci. De filme, eu também recomendo Mad Max. Claro. O primeiro só, tá? Os outros podem ser vistos também. Os outros dão ideia. Dois entram, um sai. Dois entram, um 2 homens entram, um homem sai. É verdade. A Cúpula do Trovão, legal. E o primeiro, pra pegar essa parte de o mundo tá acabando, de um mundo velho que tá desaparecendo e você é um herói solitário tentando abraçar o mundo com as pernas, o volume 1 da Torre Negra, que é o Pistoleiro. Muito bom, verdade. Que dá pra captar muito bem essa ideia de que o mundo, na Torre Negra, o mundo siga adiante, né? É um mundo que acabou, né? E o Pistoleiro é um herói que já sabe que vai perder, né? E na verdade você nem sabe o que ele tá fazendo no primeiro livro, né? Mas é muito bom pra capturar essa ideia dessa magnitude, desse escopo de um mundo... Eu tô no terceiro, ainda não sei o que ele tá fazendo. Torre Negra é aquela série do Stephen King. Desculpa, Torre Negra e Stephen King. Primeiro volume de 67, ele lançou o último agora em 2005, né? E o primeiro livro tem 250 páginas e vai aumentando, né? O último tem 1000. Eu acho que legal, eu vou longe agora, mais uns Devoradores de Mortos. É isso? Do Michael Crichton? Isso. Devoradores de Mortos. Muito legal, não vai falar de deserto, mas vai mostrar uma coisa que... Ideias que dá pra usar em Dark Sun, do tipo de heroísmo que você tem que ter, que é um heroísmo mais brutal. Eu li o fininho, tem 170 páginas. É um heroísmo mais extremo, enfrentando uma situação... Então, mas o filme não tem nada a ver com isso. Enfrentando uma situação bem complexa, né? No sentido bem chinesa, né? Verdade. É uma boa dica do Michael Crichton. O que mais, né? Então, alguma ideia? Sobre você. Então, Eu também. a ideia é: tem que pegar o Tree Cream e deixar ele bem parado. Você fica na música. Deixa ele parado, cozinha ele bem e come como se fosse café de siri. Fica perfeito. Com um pouco de sal. Você pega a sua volta, né? Barata virando siri. Tá. É verdade. É barata quando tá viva, siri quando tá morta, né? Seus gostos alimentícios são estranhos. São chineses. Não os meus, os meus personagens. Bom, é isso. Nós não, né? Como o Neto falou, nós não esgotamos Dark Sun. Como quando a gente falou sobre Ravenloft, a gente apenas pincelou, deu algumas ideias, passou por cima. Né? Toda vez que nós discutimos o mundo, o universo, a coisa é muito mais complexa do que cabe, né? Tudo que a gente não falou, não entrou em detalhes de regra, não falou da história do mundo, não falou de mecânica, porque isso se você ficou interessado em Dark Sun ao nos ouvir, você vai ver isso no livro. E se você está nos ouvindo porque você já conhece Dark Sun, você não precisa ouvir isso porque você já sabe. Se você já conhece, nos dê suas sugestões, escreva pra gente. Conte pra gente as partes importantes que a gente esqueceu, né? Escrevam pra gente dizendo assim, seus putos, vocês esqueceram de falar tal coisa que é importante pra caramba. E deem dicas também pra nós que nós vamos falar sobre elas. Porque suas dicas também serão para os outros ouvintes que estão lendo seus comentários. Principalmente dicas culinárias. E aí, vamos ver quem vai ser o primeiro a postar dessa vez? Vai ser aquele seu amigo. O Alien. Sei lá, hein? Eu acho que o Caidin vai ganhar dele dessa vez. Ele já tá até esquentando os dedos, assim. Aposto que aparecer o Alex já tá com o comentário feito. Caramba! Bem, acho que é isso. Netão se despedindo. Marcelo fechando conexões. Falou, povo. Tchau. 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 Morre!